Fala, Marcos, tudo bem? Tudo bom, Marcela? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Que prazer ter você aqui, muito bom te receber. Fico feliz aí pelo convite. Tava falando pro pessoal, né, sobre o mercado de assessoria, muita gente tá me procurando achando que tá acabando o ano e ainda não dá tempo de ter resultados, né? O que que você acha sobre isso? Eu acho que ainda dá tempo de fazer, tem muitas semanas ainda, né? Marcela, tem muita semana, muitas oportunidades, né? Tem vários leilões aí acontecendo. A Black Friday, né? Está acontecendo aí, então a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Tem bastante. Com certeza, todo dia a dia, né? Todo dia a dia da gente fazer as informações, garimpar imóveis, encontrar oportunidades e trazer informações para os clientes, né? Trazer essa clareza para os clientes das oportunidades. A gente faz garimpagem todo dia. Tem imóveis que, de fato, assim, você vê que tem lucro, mas o custo-benefício da operação não é legal, então você descarta. Essa semana eu participei de alguns leilões. Teve ontem que era um leilão de moradia, que a gente estava acompanhando o leilão, Marcos, e foi até engraçado, porque a gente sabia que podia ser que alguém quisesse levar na primeira praça. Não tinha muita margem, mas podia ser que alguém quisesse levar na primeira praça. E, curiosamente, teve concorrência, né, na primeira praça. E eu falei, gente, as pessoas precificaram errado esse imóvel, porque um imóvel era uma cobertura e tudo mais. Mas é assim, né? A pessoa provavelmente concorreu para moradia também, só que ela considerou um valor de venda talvez mais alto. Então, assim, tem mercado para assessoria para todas as pessoas que você pode imaginar. Moradia, investidores comuns, investidores que investem em imóveis populares. Assim, o mercado de assessoria é um mercado altamente lucrativo, né? Com certeza. Eu tô muito contente, Marcela, e assim, foi a melhor escolha que eu fiz, né? Esse ano foi entrar para assessoria. E assim, né, a gente sabe que o resultado ele não vem do dia para o outro, né? A gente precisa trabalhar, o dia a dia, você melhorar, né? Receber os feedbacks dos tubarões, isso foi fundamental para que o resultado chegasse, né? Então, é um mercado que tem oportunidade para todo mundo. Não precisa Com ser certeza. especialista na área, não precisa ter formação, graduação, não. É técnica, treinamento, garimpagem, você, né, se qualificar numa área que vai dar certo. É focar que dá certo. Não tem como dar errado. Com certeza. E conta um pouquinho aqui, se apresenta aí para o pessoal. Quem é você? Antes de você entrar no mundo dos leilões, o que você fazia? Só para a gente sintonizar o pessoal, porque eu já sei um pouquinho da sua história, mas o pessoal não te conhece. Vamos falar um pouquinho o que você fazia antes de entrar no mundo dos leilões, o que te trouxe para o mundo dos leilões e quais são as suas perspectivas. E a gente vai conduzindo aqui a live para a gente colocar todo mundo na mesma página. Perfeito, Marcela. Então, eu sou engenheiro civil de formação, atuo, né, em empresa privada, na área de mineração aqui em Minas Gerais, né? Tenho 20 anos aí com relação à área de engenharia civil, sou engenheiro civil, e era investidor, né, no mercado de ações, opções, né? Então, isso era o meu investimento, 20% ali ao ano, isso que eu buscava, né? E fiquei ali 6, 7 anos investindo no mercado de ações. Porém, eu vi que em 2023 eu conheci a Smart através da internet e me interessei, né? Me interessei e assim, e rapidamente, além de 4 meses, antes de entrar para o DZA, eu já só de ver os vídeos da Smart, eu falei, não, isso aqui faz sentido. E fui e arrematei o imóvel. Tentei o Só um conteúdo conhecimento gratuito. só com conteúdo gratuito. E assim, e essa arrematação me gerou aí um ROI, né, um retorno sobre o investimento de 60%. Nossa. Eu nunca tinha ganho isso no mercado, né, de ações, então eu fiquei louco. Falei, cara, pô, eu me dedico várias horas aqui de tempo, eu me faço 22% ao ano, e na primeira arrematação eu fiz 60% de ROI, então isso me chamou a atenção. Olha aí, na sua primeira, só com conteúdo gratuito, você já visualizou, né, que tinha lucro na operação, principalmente porque, assim, quem vem do mercado financeiro tem essa noção do que é resultado, né, o que é retorno. É quando você vê, você até tinha uma carteira muito expressiva, né, de resultado, 20% ao ano, né, por mais, acho que você estava fazendo day trade, enfim, fazendo lá o mercado de opções, você trabalhava pesado ali, não era uma coisa que você colocava o dinheiro e deixava, né, você trabalhava para conseguir essa rentabilidade de 20% nos seus investimentos.
Mas é isso, né? Quando você investe no mercado financeiro, você fica dependente de várias questões. Então, as questões econômicas do país, das empresas que você está investindo, questões globais, né? Então, a gente fica dependente dessas situações, dessas questões de fora, para você poder tomar suas opções do que você vai fazer. Se você vai comprar mais, se você vai vender, o que você vai fazer, se vai se posicionar, né? Enfim, você vai sabendo tomar decisão. No mercado de leilões, você rapidamente percebeu que tinha a possibilidade de você ganhar muito mais do que você ganhava no mercado financeiro. Também fazendo o trabalho, que você já trabalhava, né, para poder ter esse resultado da sua carteira, e você só com conteúdo gratuito conseguiu ter um baita resultado desse. Você comprou à vista esse imóvel que você fez? Não, ele foi financiado, né, pela Caixa Econômica Federal, foi 90, né, financiamento de 95%, né, só 5% de entrada. Então isso possibilitou aí esse ROI, e em 6 meses eu vendi o imóvel Nossa! na cidade de Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, Uhum. e isso eu fiquei fascinado, eu falei, não, é esse mundo que eu quero. E aí Você conseguiu vender o imóvel super rápido. Assim, você pegou um imóvel numa cidade, numa capital, né, grande cidade, financiado, todo mundo quer, e conseguiu ter um baita resultado de vender esse imóvel em 6 meses. Ou seja, a operação todinha, mesmo você não tendo conhecimento, foi super rápido, né? Um resultado super interessante. E como que você veio migrar para o mundo da assessoria? Então, você começou a fazer suas arrematações. Quantas arrematações você fez, mais ou menos, quando você entrou no mercado de leilões? eu fiz 5 arrematações. 5 arrematações, né, particulares. E, e aí, esse ano, no início do ano, né, comecei a ver o pessoal, né, chegando mensagem de assessoria, e eu me interessei. Porque, como acontece com vários, né, investidores, chega uma hora que o nosso recurso, né, a gente está ali alavancado, a gente tem 5 operações ao mesmo tempo, e chega uma hora que o recurso, a gente não tem esse crédito disponível, ele está ali alocado nessas operações. E aí foi a hora que eu falei, cara, eu preciso levantar um capital a mais, e aí eu vi na assessoria a oportunidade, casou, sabe? Quando você fala, o que eu posso fazer nesse momento que vai me gerar mais lucro, rentabilidade, e aí foi a hora que surgiu a assessoria, eu falei, é essa oportunidade que eu vou para cima. E tá dando certo, muito certo. E quando você pensou em assessoria, você tinha algum receio, assim, quando você pensa, pô, eu vou entrar no mercado de assessoria, mas eu tenho alguns gaps, algumas dificuldades. O que você visualizou quando você foi entrar no mercado de assessoria? Que ele é rentável, você já tinha percebido que o mercado de leilões é lucrativo, e a assessoria você viu uma possibilidade de você ganhar dinheiro vendendo o seu conhecimento, né? Então, a monetização do seu conhecimento. Mas tinha alguma coisa quando você ouvia falar de assessoria, você falava, pô, eu tenho alguns gaps aqui, algumas dificuldades que eu preciso suprir, enfim. O que te vinha na cabeça quando você falava de assessoria? Assim, Marcela, a primeira coisa que veio foi a questão jurídica, né? Como eu não sou da área jurídica, isso uma situação que eu ficava pensando, cara, como é que eu vou orientar uma pessoa se eu não sou advogado? E aí isso caiu por terra, né? Quando eu comecei a estudar. E assim, o poder da comunidade, cara. A comunidade ali dos assessores, os tubarões, só tenho que agradecer. Assim, eu trabalhei aí com alguns, mas assim, hoje eu tenho vários parceiros ali e ajuda demais. Você não precisa saber de tudo. Então, o que eu procurei fazer? Eu vou focar numa área, me especializar numa área, me qualificar nessa área. E assim, hoje minha área é garimpagem e precificação. Então, claro que a gente precisa aprender de tudo, mas a gente tem um suporte muito grande, né, dos tubarões. E o conteúdo, né, da mentoria, ele é riquíssimo. A base é muito sólida. Então, e quando a gente precisa, que eu já te incomodei, Marcelo, essa situação aqui, você está ali para nos dar esse suporte. Então, estou muito contente e tenho certeza que a turma está muito contente aí com o curso. E isso que você está falando é bem legal, né? Porque o ecossistema, para quem não conhece nosso ecossistema de assessores, como é que funciona? A gente tem os mentorados, como o caso do Marcos e outros mentorados, dezenas de mentorados, que eles identificam oportunidades, eles identificam imóveis que são bons, e aí eles apresentam para os tubarões. E quando eles apresentam para os tubarões, que são os arrematantes aqui dentro da nossa, vamos chamar da elite dos arrematantes profissionais, aqui dentro do ecossistema Smart, a gente conecta esses mentorados com os tubarões, que é exatamente isso que o Marcos falou. Pô, o meu medo era,
eu não domino a parte jurídica, eu não sou advogado, como é que eu vou fazer isso, né? E esse é um grande mito, que muita gente acha que para entrar no mercado de assessoria você tem que ser exclusivamente advogado. É óbvio que tem muitas atribuições dentro da assessoria que são atividades exclusivas de advogado, e aí o assessor vai ter que ter um advogado parceiro ou contratar algum advogado, como, por exemplo, um leilão judicial, obrigatoriamente, para peticionar no processo judicial, vai precisar de um advogado. Mas isso dentro do nosso ecossistema, dentro da nossa formatação, a gente tem vários advogados que podem entrar e compor junto com os mentorados. Então, é isso que o Marcos está falando. Quando você está dentro de um ambiente onde te proporciona e te impulsiona você a superar suas dificuldades, porque todo mundo tem habilidades que a gente tem mais conhecimento, domina mais certos assuntos, e outros que a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas a gente tem pessoas com quem a gente se conecta e troca as habilidades complementares, né? Que é isso que você está falando, desses parceiros que você foi desenvolvendo ao longo da trajetória aqui dentro da mentoria. Isso é bem legal, porque é uma dor que acho que todo mundo que quer entrar no mercado de assessoria, a gente pensa em criar um negócio, né, Marcos? A Marcela, o Marcos, mas a gente pode se unir e fazer algumas operações, eu e o Marcos, eu e o Rubens, eu e outras pessoas que estão aqui na live, e a gente começa a ter mais resultados, porque eu até brinco, é possível fazer assessoria sozinho? É possível, mas juntos a gente vai muito mais longe e a gente consegue atender muito mais clientes e tem muito mais resultados. É muito importante, né, a gente ter essa sua visão, né? Então, assim, quando você visualizou entrar no mercado de assessoria, você já sabia que era um mercado interessante, mas que você tinha alguma dificuldade, que o ecossistema curou sua dor, né? Com certeza, Marcela, assim, eu consegui conquistar vários parceiros aí, né? Então, assim, dos tubarões ali, o Rubens, o Robson, então a gente fez várias parcerias, assim, foram vários feedbacks, né? Porque quando a gente é uma transição, né? A gente arrematar para a gente como investidor é uma coisa. Sim. Daí quando a gente vai trabalhar com o dinheiro do investidor é diferente, né? Então eu precisei passar por esse processo de lapidação para mim entender, né, que tipo de imóvel eu estaria levando para os barões, né? Porque a gente como investidor a gente corre até um certo risco a mais, né? Porque a gente sabe que é para nós, né? Então e aí quando muda a gente precisa já avaliar o imóvel de outra forma, né? Então, às vezes, um ROI que está ali apertado de 30 para nós, para o investidor não dá. A gente não dá para correr esse risco, né? Então, a gente já, com os feedbacks, né, dos tubarões, especialmente o Rubens aí, que um parceiraço que sempre me deu vários feedbacks e construtivos, e a gente começou a ter resultados aí, e espero que, se Deus quiser, a gente vai ter bastante resultados positivos aí. E de fato, o Rubens, né, ele, além de ele dominar a operação de ponta a ponta, ele tem um quê de organização que eu falo, gente, eu adoro arrematar imóveis com eles e fazer trabalhos com ele, porque ele é muito detalhista, né, e para assessoria isso, assim, é um diferencial gigante. O Rubens está aqui na live. Também gosto muito de arrematar com você e trabalhar com o Rubens. O cara é um cara, assim, que tem uma visão, que ele tem um senso crítico, mas é um senso crítico, não é aquele assim, pejorativo, né? É um senso crítico de enaltecer, de empurrar as coisas e fazer com que o negócio prospere, né? Então, acho que é exatamente essa troca que a gente tem, né? Todas as habilidades que ele tem, ele te complementa e ele traz para você essas informações. Então, isso é muito interessante para quem está trabalhando, começando no mercado de assessoria, se aliar com outras pessoas, que você vai trocando esse conhecimento, essa experiência. Isso é muito legal, é muito importante. Ô, Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você concilia? Porque você falou que você continua trabalhando como engenheiro, né? Como é que você concilia as duas atribuições? Porque muita gente acha que é impossível você trabalhar com assessoria e manter ainda a sua profissão, sua carreira, sua jornada, porque você é seletista, provavelmente, você tem jornada de trabalho, você tem chefe, você tem, às vezes, equipe, enfim. Como é que você faz para conciliar a sua atividade que te remunera hoje sua profissão, né? E como você concilia com esse trabalho de assessoria, porque de uma certa forma demanda tempo também, né? Demanda uma aplicação, uma organização sua de tempo e disponibilidade para você identificar oportunidades, analisar e tocar as operações no dia a dia. Como é que você faz? Conta um pouquinho pra gente. Então, Marcela, aí eu vou voltar lá no conceito do 80-20. Vocês, né, da Smart fala, o Fernando fala. Assim, 80% é segurança e 20% aí é tempo, né? E esse 20% eu procurei me preparar para me fazer
esse tempo que eu tenho, né? Porque eu tenho que me dedicar, né? Ainda tenho que me dedicar à CLT, né? Então, sou contratado, tenho várias responsabilidades, trabalho numa multinacional. Mas, assim, eu consigo me dedicar ali 2, 3 horas do meu dia para garimpagem. Isso não falha, é constância, né? E eu não falo que não é nem mais constância, já se tornou um hábito, né? Tem até um estudo aí um escritor americano que ele fala que a partir de 66 dias, você fazendo a mesma coisa todos os dias, ela se torna um hábito. E a garimpagem, né, tornou um hábito. E assim, além da garimpagem, o assessor ele tem várias outras atribuições. Eu sou muito feliz porque eu tenho uma pessoa, né, dedicada, que é minha esposa, que eu trouxe ela para o mundo dos leilões, e ela me dá um suporte tremendo. Então, ela está dedicada a isso. E aí ela consegue me dar esse suporte, né? Porque eu viajo muito. Hoje, inclusive, eu estou em viagem, fico 3, 4 dias fora, e ela consegue me dar esse suporte. Mas, assim, dá para fazer, né? Dá para você ter outro trabalho e fazer assessoria. Dá sim. Aí você vai ter que fazer a gestão do seu tempo, né? Esse 20%, né, do 80-20, você tem que fazer. É domingo, é reunião de domingo, né? O Rubens está aí, ele está de prova. É à noite, não tem. Onde, né? Se a gente vê que tem oportunidades, tem dinheiro, a gente vai para cima, vamos trabalhar. E é isso, dá para fazer. Ó, isso que você está falando, você trouxe tantas coisas legais que a gente merece até a gente frisar. Eu acho muito legal essa questão de parceria, né? Então, assim, você e sua esposa dividem as tarefas. Provavelmente você é um bom garimpador, né? Então, você ficou com essa atribuição dentro da divisão de tarefas. E a sua esposa concilia com as outras questões, porque o trabalho de assessoria, quem não está acostumado, tem uma esteira, né? Então, você faz a garimpagem, depois a gente faz a viabilidade financeira, depois a gente faz a jurídica. Quando a gente está falando de assessoria, a gente tem que identificar para qual cliente a gente vai identificar esse imóvel, para quem a gente vai apresentar esse imóvel, se combina com o perfil do cliente, tem que apresentar para o cliente para ele tomar a decisão se ele vai participar ou não. Se ele quiser participar, tem que cadastrar o cliente no site do leiloeiro, habilitar ele, definir qual que é o lance máximo. E é isso que o Marcos falou, né? A gente tem que ter rotina, tem que elencar prioridades para que você consiga ter resultados. E mais importante do que tudo que ele falou aqui, que eu acho que isso é uma dica de ouro. A gente tem que ter flexibilidade com o horário. Então, a gente tem que saber, eu só quero trabalhar de segunda a sexta-feira, mas esse seu cliente, que você vai apresentar um leilão que é segunda-feira, só pode no sábado às 15 da tarde. Né? É o horário que ele pode, ele é o cliente específico, ideal para aquela oportunidade. A gente não pode perder, é no domingo às 10 da manhã. A gente tem que organizar. É óbvio que a gente não quer que essa seja a rotina nossa, né? Mas tem algumas semanas que vai acabar acontecendo isso. A gente tem que ter essa flexibilidade, que é isso que você está falando, né? O Rubens está aqui para comprovar que a gente faz reuniões. E é exatamente isso, né? A gente tem que ir atrás do cliente, das oportunidades, e às vezes, infelizmente, a agenda do cliente não bate com a nossa. Então, tô num voo, tô na estrada, não dá para falar com o cliente naquela hora. Então, você concilia a agenda. Então, é importante ter essa flexibilidade, né? Acho que isso é muito legal que você está trazendo, porque é possível conciliar as atividades, mas o trabalho de quem é seletista ou quem é um servidor público, que tem uma profissão, que tem uma jornada específica, que tem as suas entregas e resultados, você não pode abrir mão do seu ganha-pão, né? Enquanto você não fizer o seu negócio de assessoria ser tão lucrativo a ponto de você tomar uma decisão de uma transição de carreira, é isso que a gente tem que fazer, conciliar. E eu acho que a sua estratégia está brilhante, porque, inclusive, você está tendo muito resultado em tão pouco espaço de tempo, né? Marcela, eu acho que são... eu gosto muito de falar 3 palavras, né? Primeiro, né, o propósito, né? Né? O porquê disso, né? Por que eu estou aqui? A prioridade, né? A hora que eu estou focado nos leilões é leilão. Então, prioridade e produtividade, são os 3 P's, né? Propósito, prioridade e produtividade. Então, o tempo que eu tenho para me dedicar aos leilões, eu foco nos leilões. E assim, fácil? Não tem como você ter resultado sendo fácil, né? Chegar aqui e falar, assessoria é fácil. Não é. É trabalho, mas assim, se você focar, o resultado vem. Então, eu lembro que no início ali, nos 2 primeiros meses, assim, liberou as leads, mandava proposta, não dava e tal, e aí conversava com o Rubens, cara, você tá no caminho, vamos indo, vamos tentar. E é assim, cada feedback,
né? Eu fui pegando os feedbacks, fomos melhorando as propostas, onde a gente está errando, Rubens, me ajuda aqui, cara, o que eu estou errando? E foi assim, e construindo isso, né? Então hoje a gente, de 6 propostas, né, do início, desde de junho, a gente já conseguiu, né, de junho para cá, a gente conseguiu uma, de 5 leilões a gente levou 2, então o resultado começou a aparecer, né? Exatamente. Começou a aparecer. Você tá falando é um processo, né? Quando a gente começa a analisar oportunidades, para apresentar para investidores, é tudo um processo de aprendizagem, e isso leva um tempo. Então, tem toda uma metodologia, como é que você faz, como é que você, facilmente, agora eu imagino que quando você está garimpando o imóvel, você já faça a conta de cabeça e fala, aqui não tem viabilidade para assessoria, e você já descarta automaticamente. No começo, não. No começo, você joga no funil, você analisa e você perde tempo. Porque isso é um processo, né? Todo conhecimento, a construção do conhecimento, ele é um processo que requer paciência, né? Que é isso que você está falando. Agora, assim, todo o trabalho, né, de dedicação que você teve para conseguir você e sua esposa trabalhando em conjunto ali, vocês agora já foram evoluindo, foram tendo feedbacks de pessoas que têm muito mais experiência, que foram trazendo para você a orientação e o direcionamento, porque eu acho que isso é muito importante, né? Várias vezes a gente conversava no WhatsApp e eu falava, faz tal coisa no seu processo, faz tal coisa assim na arrematação, vamos conduzir assim. Por quê? Porque eu tenho um pouco mais de experiência e eu consigo te ajudar com coisas que você não sabia. Numa próxima oportunidade, quando você visualizar uma coisa parecida com aquilo, você puxa na sua memória o que você já falou. Então, acho que isso é muito legal, né? Da gente respeitar o processo de conhecimento para que você tenha os resultados. Então, você já trouxe para a gente aqui que você, de junho que a gente liberou, no final de junho, começo de julho, a gente liberou as leads para vocês. Você, então, de julho para cá, para novembro, você já conseguiu fazer 3 arrematações, né? Uma através de proposta e 2 de leilão. Vocês participaram de 5 leilões para conseguir levar 2. Sua média tá boa, né? Porque a gente fala que a média geralmente é 10 leilões para você levar 1. E você, de 5, você levou 2. Então, assim, a média de vocês está muito boa. Você e o Rubens, eles estão sendo muito assertivos nessas arrematações. Conta um pouquinho delas, assim, pra gente, de cada uma dessas operações. Como é que foi o processo de garimpagem, as análises, onde que é o imóvel, qual que é o resultado para o investidor, o seu resultado, né, como assessor, tipo de assessoria, para a galera se familiarizar um pouquinho. Tá bom. Assim, a gente fala, né, dos resultados, mas assim, foram vários descartes, né, foram muitos descartes, né, eu estava contando aqui, somando aqui, deu mais de 100 cards para a gente pegar nesses resultados, não é fácil, né, a operação talvez, no início a gente acha que vai dar ROI, que vai dar resultado, não dá, tem uma reforma a mais, né, tem algo a mais, e a gente tem que ser conservador. Então, falando das arrematações, a primeira foi no interior de São Paulo, mas é uma cidade, no interior do Paraná, a cidade se chama Alto Paraná, fica próximo ali de 50 quilômetros de Maringá e 15 ali de Paranavaí. Era um imóvel de rua, né, uma casa. Pelo fato de eu conhecer a região, a gente fez a precificação e viu que o imóvel estava indo por 89 mil, a gente acabou levando por 94, e o terreno mais barato naquela região era 130, 120 mil. Então, a gente estava levando a residência ali por preço de terreno, né? E toda a precificação que a gente fez não achava oportunidade ali com esse valor aí abaixo de 100 mil ali, nenhum terreno. E aí tinha uma edificação não muito antiga, né? Claro, precisa de uma reforma, mas a gente viu que tinha dinheiro. Então a gente rematou por 94 mil, a expectativa aí sendo conservador para vender aí por 250 mil. Nossa, então, legal demais. Então, vocês compraram mais barato do que o preço do terreno e ainda tinha uma construção em cima, ou seja, um baita golaço. Essa arrematação era à vista? Não, ela foi uma oportunidade aí uma promoção do Santander, que no dia o Santander estava fazendo uma promoção, que ele, acima de 90 mil, inclusive a gente teve que subir um pouquinho para passar dos 90, para pegar financiado, né? Então vai dar um ROI bacana, o investidor está muito feliz e está rendendo, já pagamos ITBI, já estamos só aguardando a assinatura do contrato para a gente entrar para dentro do imóvel e fazer a reforma para partir para a venda. E nesse leilão do Santander era 20% ou 30% de entrada? 20% financiado? Esse ela era 30% de entrada. 30%.
É. Entrada e financiou o resto. Não, bacana demais. Bacana demais. E a modalidade de assessoria que ele contratou foi a tradicional ou foi a caixa forte que vocês vão até a venda? Caixa forte, esse veio do Lead Bank. O investidor tá muito feliz, está doido para aprender, né, quer fazer operação junto, e está fazendo junto, e tá sendo muito bacana. Isso é muito legal, né? Você tá compartilhando o seu conhecimento de vocês e ao mesmo tempo você está ganhando dinheiro e o investidor se sentindo seguro para fazer outras operações. Pode ser que ele continue arrematando contigo, pode ser que ele arremate sozinho. Mas pelo menos vocês já estão faturando na sua operação, né? Muito legal. Quanto que deu nessa daí de comissão para vocês? Então, o lucro líquido no final da operação estimado dessa operação vai ser de quanto, mais ou menos? Está estimado em 40 mil, tá? 40 mil de lucro líquido aí na operação para assessoria. Muito bom, muito bom. Sobra para vocês nessa operação 40 mil. Então, para o investidor, o total da operação é 80 mil e sobra para vocês mais ou menos uns 40 mil. Muito Perfeito. legal. Olha, numa única operação, 40 mil reais, né? Tem gente que 40 mil reais é o salário do ano da pessoa, né? Então, assim, para a média dos brasileiros, numa única operação, você conseguir 40 mil reais é um baita resultado. É um negócio muito legal porque você não colocou R$ 1 do seu capital, você colocou o seu conhecimento na operação e você está faturando 40 mil reais. Legal demais. Essa foi a primeira. Foi a primeira, já fiquei muito feliz. Aí a gente foi para a segunda, essa já era uma situação mais complicada, que era um leilão judicial, né, um imóvel em Santa Catarina, em Blumenau, e nessa situação a gente precisou de um lead mais qualificado, né, que foi o pessoal dos Tubarões, né, porque era uma situação jurídica bem complicada, de entendimento, né, mas tinha um ROI, uma margem muito grande, um imóvel 360 mil, foi arrematado e está avaliado ali 1.200.000, 1.300.000. E só que esse foi na tradicional, mas assim, a gente ficou feliz também, né? Com certeza, com certeza. Mesmo garantindo 30 mil reais ali de assessoria e o lucro do investidor é uma paulada, né? Porque você está falando acima de R$ 1 milhão de imóvel arrematado por 300 mil reais, tem chão aí, tem muita margem. Ainda que seja um leilão judicial, você falou que tinha uma questão jurídica mais complexa, mesmo assim é um baita resultado, né? Não tem como você se sentir frustrado em relação a isso, porque é um baita resultado na operação, né? E isso eu contei com a parceria, né, do Ronaldo também, que é assessor, da Carol também, que é tubarina, e do Rubens, né? Então a gente, em 4, mas a gente ficou muito contente, porque o retorno para o investidor vai ser muito alto. Não, é fenomenal, sensacional. E esse olhar assim de garimpagem desse imóvel que você identificou em Blumenau, que era uma casa de rua também, esse daí, em Blumenau? Era uma casa de rua e ela tinha ali aproximadamente quase 200 metros quadrados. E os imóveis da rua, na região ali, era tudo. Só o terreno ali já era 400 mil. Então, a gente levou para 360. Então, a margem era muito grande. Só que tinha esse imbróglio, né, jurídico que, quando eu trouxe para dentro dos Tubarões, o pessoal falou: não, dá sim. A experiência faz a gente identificar essas oportunidades, né? E aí você sabe como sabe, que é o que a gente sempre fala. O que importa é a gente saber sair da operação, porque a gente vai entrar, que você viu que tem viabilidade financeira. Só de você bater o olho nos terrenos, você viu que estava levando o imóvel pelo valor abaixo de valor de terreno. Baita resultado, já sei que aqui tem dinheiro na mesa. Quando você coloca a questão jurídica para ver o custo-benefício da operação, você tem que saber como é que você vai sair dessa operação, principalmente na assessoria. Na assessoria, não adianta você falar assim, depois eu vejo como é que eu faço para sair. Não, você tem que saber antes de arrematar. Porque se der algum enrosco e você não conseguir sair da operação, deu ruim, você errou na análise de viabilidade e você pode colocar seu cliente em risco. Então é super importante você se aliar. Então, ao invés de fazer com uma pessoa, vocês se juntarem em 4 e vocês em 4 encontraram a oportunidade. É o famoso dividir para somar, né? Porque não vamos perder essa oportunidade porque eu não tenho conhecimento. Vamos agregar aqui com outras pessoas para que a gente possa encontrar alternativas. E nesses casos, desses 2 casos que vocês fizeram a arrematação, algum deles você já conseguiu registrar, já conseguiu posse? Como é que estão esses 2 primeiros casos que você arrematou? Ainda não, tá? O judicial está em fase de homologar a arrematação, não saiu alta ainda, e a que foi no extrajudicial, em Alto Paraná, ela está em fase aí, a gente está aguardando o contrato. Já pagamos o TBI
Estamos só aguardando aí a assinatura do contrato do Santander. Mas está caminhando muito bem, né? Então a gente está com expectativa de final de ano já tomar posse aí e começar a reforma esse ano ainda. E isso é muito legal, porque as operações você arrematou faz pouco tempo, né? Se a gente parar para ver, você trouxe o seu feedback de quantos imóveis vocês analisaram. Foram mais de 100 imóveis analisados para você conseguir essas arrematações. E é mais ou menos a média mesmo de imóveis que a gente analisa. É o que a gente sempre fala, né, dentro da nossa mentoria. Quanto mais imóveis a gente analisar, mais oportunidades a gente tem, porque muitos vão caindo no meio do caminho, né? Então, alguns você descarta na viabilidade financeira, outros na jurídica, outros até passam na financeira e na jurídica, mas o custo-benefício da operação é ruim, então a gente descarta, enfim. Tem várias questões que podem acontecer que a gente acaba descartando aquela oportunidade por algum motivo específico. E é isso que você falou que vai gerar resultado, é essa constância de você continuar analisando os imóveis. E você trouxe umas questões que eu já percebi que seu olhar é afiado para identificar oportunidades de imóveis que vão a leilão a preço abaixo do terreno, né? Então, assim, casas de rua com preços abaixo do valor de terreno na região. Isso é um olho de águia, né, que você tem, porque nem todo mundo consegue identificar essas oportunidades. Talvez por você ser engenheiro e viajar muito pelo Brasil afora, te traga esses insights de conhecimento. E é uma coisa que eu queria falar. É uma habilidade que você acha que a sua bagagem profissional te agregou, ou você acha que você de fato está desenvolvendo essa memória agora? Eu acho que tem mais a ver com a sua profissão, como você roda muito o Brasil, você conhece as regiões, você consegue identificar algumas oportunidades melhor do que muita gente, né? Marcela, acho que são as duas coisas, tá? O fato de eu ter, né, morei já em 10 estados, já morei em mais de 20 cidades, isso me ajuda, né, na hora de precificar, mas assim, a habilidade também, os feedbacks, dos tubarões, o conteúdo da aula, isso contribuiu demais, né, para mim melhorar esse olhar. Então, hoje, eu tenho que levar para o Rubens ali, com o pessoal dos tubarões ali, pelo menos umas 4 oportunidades para a gente participar dos 2 e ver se leva um toda semana. Então, é assim, sabe? Mas hoje meu funil está grande também, né? Hoje eu tenho aí 60, 70 oportunidades ali no funil que... Nossa, bastante! Todo dia tem que ir filtrando ele, né? Então desses 60 aí, eu sei que vai para a decisão ali, vamos botar que vá 15, né? 60, 15, 10. Então, você tem que ter um funil grande. A partir do momento, né, que eu melhorei, né, esse filtro de oportunidade, né? E melhorei, né? Os imóveis, a forma que eu levava os imóveis, né, para o Tubarão, eu vi que o resultado começou a aparecer, né? Então melhorei as propostas, então não só leilão, porque a gente já participou de vários leilões, né, e estoura o preço, não adianta, não tem como, você acha a oportunidade boa, mas estoura o preço. Então falei, Rubens, ô Tubarão, me ajuda aqui, vamos pensar em outras estratégias, vocês têm várias estratégias. Então a proposta é uma estratégia muito boa, a gente vê todo dia, né, tem praticamente quase todos os dias tem leilões se encerrando, sem lance, então a gente vamos tentar uma proposta, né, não deu no valor que ele está indo, mas vamos tentar uma proposta, se tem uma margem ali, então vamos tentar trabalhar, né, dentro da expectativa nossa, se tiver margem, tiver ROI, vamos para cima. Vai ser legal. Agora, acho que agora o seu alvo agora é a gente conseguir que você garimpe 15, 20 imóveis e que desses 15, 20 imóveis, pelo menos de 10 a 15, vá direto para debates e decisões finais para você poder apresentar para o investidor. Porque essa é a evolução, né? Então, assim, você vê, você continua com um funil bem grande, com bastante oportunidade, e ainda sua média de imóveis que estão indo para ser aprovados, vamos dizer assim, ainda não está das melhores. A gente precisa melhorar isso daí para tomar menos tempo seu, porque é isso, né? É a habilidade da gente aperfeiçoar isso. Mas eu acho que todo esse conhecimento que você tem de bagagem profissional, de rodar o Brasil, né? Eu acho que isso acaba trazendo para você um conhecimento local de algumas cidades, que muita gente nem conhece as cidades, mas você já passou no bairro, você já conheceu, já no caminho do carro para ir para algum lugar específico, você identificou como é que é aquela região, aquele bairro, isso te traz um conhecimento importante que te ajuda aqui na seleção das oportunidades, quando você está garimpando os imóveis e olhando, isso te ajuda a criar esse racional, isso é muito importante. E também esses feedbacks que você recebe, conforme você vai trabalhando em equipe.
Você vai analisando, você vai gerando conhecimento. Acho que é isso que você tem razão. Eu acho que é a junção das duas coisas que traz esse resultado para você poder cada vez melhorar e aperfeiçoar a sua garimpagem. O grande segredo está exatamente aí, né? Na garimpagem e nesse volume que você traz. Por isso que você está tendo resultados consideráveis e de forma até rápida. Se a gente parar para pensar que você, em poucos meses, tendo acesso a clientes dentro do nosso ecossistema, você já conseguiu fazer 3 arrematações em assessoria. Ou seja, é uma média muito boa, um resultado muito bom, para em menos de 5 meses você já conseguir 3 arrematações. Então, você quer melhorar, você até falou, eu quero participar de leilão pelo menos 4, 5 participações por semana, porque você quer aumentar seu resultado, e tá certíssimo. Eu acho que esse que é a meta mesmo, e o alvo de todo assessor tem que ser isso, né? Sim. E assim, Marcelo, e aí quando não dá certo, quando o imóvel, o trabalho ali é descartado, a gente, não dá, velho, não dá, Rubens, essa reforma, será que a gente, vamos tentar mexer aqui, não dá. A gente tem que ser conservador. Tem hora que dá uma dor, assim, né, que a gente fala, puta, velho, se fosse para mim eu pegaria, mas para o investidor não dá. E assim a gente vai amadurecendo, né, vai melhorando o nosso olhar, nossa visão, e o resultado é consequência, não tem como dar errado, porque se a gente fizer o passo a passo, né, certinho, né, a base a gente tem, é uma base sólida de conhecimento, a vontade de trabalhar também a gente tem, então é focar, né, assim, cada um tem uma habilidade, né, eu estou desenvolvendo, procurando desenvolver a habilidade de garimpagem, que eu vejo garimpagem e precificação, para mim, é fundamental para as demais etapas, né? Mas todas as etapas são importantes, né? Mas o tempo que eu tenho, né, esse 20, do 80 a 20, eu 20% eu procuro me dedicar a identificar imóveis. Então, ou no celular, ou no computador, o tempo que eu tenho, eu tô garimpando. É isso aí. Então, você já tem 2 arrematações para os clientes, você já garantiu ali R$70 mil de assessoria. Conta agora para a galera como é que você fez, porque todo mundo acha que trabalho de assessoria é somente através de dar lance em leilão, né? Você contou 2 casos que você entrou no site do leiloeiro, que estava levando o imóvel a leilão, um extrajudicial, outro judicial, ou seja, o assessor pode atuar em todas as frentes, mesmo não sendo advogado, está aqui o Marcos para confirmar essa informação de que a gente não precisa ser advogado para assessorar um cliente num processo judicial. Óbvio que o Marcos teve que contratar ou se aliar com um advogado para que ele toque o processo judicial. E aí ele fez uma outra forma de arrematação para cliente, sem ser através de leilão, né? Então não tinha um cronômetro rodando, não era um leilão específico, e ele fez uma arrematação para o cliente através de proposta. Conta um pouquinho como é que foi essa proposta, principalmente assim, a identificação da oportunidade, porque quando a gente fala de proposta, a gente tem que lembrar que nem sempre o preço que foi anunciado no leilão, lá atrás, te gerou conhecimento daquele imóvel específico que estava à venda por determinado banco, nem sempre aquele valor é o valor que dá para a gente comprar, que fecha o resultado da operação. Então, como é que foi você identificar a oportunidade de chegar no preço que o cliente poderia pagar para que aquela operação fosse rentável? Tá. Eu vou voltar um pouquinho, né? Assim, em setembro, ali, no início de setembro, foi as primeiras propostas ali que eu comecei a mandar, né? Fechamos com o Rubens, fechamos a precificação, a gente viu que no preço que a gente queria daria um ROI interessante, porém, quando mandava o vendedor, o banco, ele recusava, né? Então, foram 5 propostas ali recusadas, e aí o Rubens falou, cara, a gente precisa melhorar o argumento técnico, vamos melhorar essa proposta? E eu falei, vamos melhorar. E aí ele falou, cara, faz a conta, vê o saldo devedor, e joga mais uma margem de 10%, para chegar ali no valor que o banco, né, de fato, queira aceitar essa proposta. E aí, identifiquei uma oportunidade num condomínio ali em Londrina, um imóvel que estava indo, ele foi a leilão, acho que a 185, não vendeu, e aí eu fiz 165, não vendeu, e eu joguei no funil e vi, cara, um condomínio bacana, legalzinho, né, um imóvel popular, mas era um condomínio fechado, bacana, uma fachada bonita e tal, e fiz a precificação, estava na faixa ali de 330, 320, 350, 300 mil as casas naquele condomínio, uma casa pequena, 80, 85 metros quadrados, e
e falei, Rubens, vamos fechar aqui. Aí eu peguei o saldo devedor, joguei essa margem, né, que o Rubens recomendou, e chegamos no valor ali de 125 mil. Aí mandamos para o banco, só que a gente jogou 125, sabendo que poderia, né, o banco dar uma contraproposta, e o banco veio com 145. Refizemos as contas e falou, 145 ainda dá, vai dar mais de 40% de ROI à vista. Uhum. Então, é uma margem bacana que dá para a gente trabalhar aqui com segurança. E aí, o Rubens conseguiu o investidor, a gente fechou a 145 mil imóvel que é para vender por 330, 350, eu acho que pega aí 330, sendo conservador, 320, 330, tá? Baita operação, né? Porque vocês conseguiram ali uma arrematação pro cliente à base de proposta com desconto do valor de leilão, né? Conseguiram coordenar, e é exatamente assim que funciona o racional de proposta. Você identifica uma oportunidade, viu que não teve licitantes, ou seja, ninguém participou daquele leilão, e você mentaliza, né? Qual que seria o valor que o banco aceitaria vender esse imóvel? Então, você faz a conta de trás para frente mesmo, né? Quanto que o banco emprestou de dinheiro e o quanto que eu posso pagar nessa operação, nesse imóvel, para que eu tenha margem de lucro na operação. Então, é exatamente esse o racional. Então, a galera que está assistindo a live, ó, dica de ouro que o Marcos está trazendo para vocês. Identificou um imóvel que não tem viabilidade, a margem apertou, não necessariamente você descarta ele, que é isso que o Marcos fez. Ele acompanhou, viu que ninguém participou do leilão, mas ele viu que a oportunidade era boa. O que ele fez? Vamos trabalhar com proposta, vamos tentar fazer uma proposta para identificar. É óbvio que o assessor não tem que viver a base de só fazer proposta, porque tem muitas boas oportunidades que saem no leilão. O Marcos contou aqui, de 3 arrematações, 2 foram através de participação em leilão mesmo, ou seja, dá lance no leilão. Nosso objetivo não é fazer isso, mas às vezes tem bons imóveis que a margem aperta, e se você consegue um desconto do valor de venda, fazendo através de proposta, você gera resultado para o cliente. Então, assim, não descartem todos os imóveis que vocês analisarem no funil. Às vezes não tem margem, deixa ele ali, ó, em stand-by, acompanha, vê se teve participação ou não. Não teve participação, você viu que o imóvel não está no preço certo de venda, mas você pode fazer uma proposta, mas você sabe que é um imóvel bom. Foi o que o Marcos falou, ó, sendo conservador, 320, 330, vende esse imóvel. Ou seja, é um baita resultado. Comprando a 145, coloca todos os custos da operação para o investidor e ainda garantindo esse resultado de 330 mil reais na venda, é um baita resultado para esse investidor e para vocês também. Essa é a modalidade tradicional ou caixa forte? Essa é caixa forte. Caixa forte, olha só. Então, essa daí gera mais resultado ainda, porque eles vão dividir o lucro líquido na operação. O lucro estimado dessa operação foi de mais ou menos quanto? Uns 100 mil? No total, ali vai dar uns 80 mil. Vai dar quase 40 mil para cada um, né? Tanto para nós, assessores, como para o investidor. Ó, excelente, tá vendo? Mais um resultado numa única operação, 40 mil reais. O Marcos, ele tem um olhar de águia aí, para perceber que a visão dele, assim, é muito bem treinada. Ele aprendeu como é que aplica a metodologia, como é que faz o racional, se aliou com pessoas altamente qualificadas, que o ecossistema proporciona para todos os mentorados, que são os tubarões da cúpula, e ele conseguiu aí mais 40 mil reais, ou seja, ele em 3 assessorias que ele fez, o resultado de comissão para os assessores ali, passou de 100 mil reais em 3 operações. Então, é um baita resultado, o que mostra, né, que no mercado de assessoria a gente consegue, sim, por oportunidades, por imóveis, rentabilizar tanto o nosso crescimento patrimonial quanto do investidor, porque é importante isso que o Marcos falou, né? Para o investidor, também é um baita resultado. Não é que o investidor está perdendo dinheiro e a gente está se beneficiando. Pelo contrário, o investidor ele não tem o conhecimento, ele não saberia identificar essa oportunidade que o Marcos identificou, e muito menos sair dessa operação, né? Então, o Marcos trouxe aqui 3 casos diferentes de como ele trouxe oportunidades. Uma altamente lucrativa, né, que foi a de Blumenau, que explodiu o ROI para esse investidor dá pulo de alegria, apesar de ser uma assessoria, né, que você está falando que mais de R$1 milhão, você comprou por 300 e poucos mil reais, deu 10%, que foi uma assessoria tradicional para o assessor. A sua satisfação de você entregar um imóvel com um baita resultado desse para o investidor, eu acho que é muito grande. Isso gera para a gente, como assessores, né, nós trabalhamos com isso, né, Marcos? Queria ouvir sua opinião. Gera uma satisfação de saber que a gente entregou um baita resultado para esse investidor. Que esse investidor, assim, com certeza, se você trouxer outras oportunidades para ele, ele vai falar, pô, o Marcos é bom, o cara identifica oportunidades, eu comprei um imóvel pelo preço de terreno, mais barato que o preço de terreno, e vou faturar mais de R$1 milhão nessa oportunidade. Então, assim, qualquer investidor
que entenda um pouquinho de crescimento patrimonial, ele consegue entender o baita resultado e a possibilidade de que um assessor qualificado, treinado e principalmente estrategista, porque quando você identifica oportunidades assim, que tem questões complexas jurídicas, o lado estrategista do assessor tem que falar mais alto. Então, se você não conseguir identificar a saída da operação, você tem que se aliar com quem sabe fazer, que foi exatamente o que você fez. Então, Marcos, essa você está de parabéns, que foi um resultado muito bacana que você conseguiu em tão curto espaço de tempo. Então, assim, quantas pessoas não gostariam de ter uma receita no ano de 100 mil reais? Você conseguiu em 3 operações, em menos de 5 meses, com as leads qualificadas do nosso ecossistema, bater esse resultado aqui de 100 mil reais com as assessorias. É óbvio que seu alvo é muito maior que esse, né, Marcos? Viu, Marcelo? Com certeza, a gente está trabalhando, né, para isso. Assim, constância e hábito, né, e o conhecimento direcionado, né. Então, o foco, a gente tem que ser flecha, flecha só para no alvo. Então, foi assim, porque eu fui vendo, né, no início ali, o pessoal começou a assessoria, conseguia 1, 2, 3, eu falei para minha esposa, cara, mas será que a gente não vai? Não vai, a gente vai conseguir, vamos continuar, vamos ver onde a gente está errando, vamos fazer vamos refazer a rota, né, porque assim, não tem como dar errado, né, o crescimento aqui na mentoria, ele está sendo exponencial, né, não é linear não, é exponencial, a curva só sobe, então eu estou muito Isso feliz. que é legal, né? Isso é muito bom. Porque você conseguiu aliar a constância, a paciência e principalmente respeitar o processo, que você podia ter desistido. Porque, de fato, assim, tem essa frustração. Você vê colegas tendo resultados e você ainda não tem. Eu acho que isso gera uma frustração em todo mundo. Todo mundo que trabalha em qualquer área, qualquer profissão, a gente tem que respeitar o processo de conhecimento. E fazer exatamente isso que você falou, né? Calma, esposa, a gente precisa corrigir a rota. A gente está no caminho certo, a gente só precisa corrigir a rota e tentar identificar aonde a gente está errando para corrigir. Esse é o ponto crucial. Acho que a gente tem que sempre... E várias vezes, assim, às vezes tá fazendo de um jeito, tá dando certo, e aí, de repente, começa a dar errado, né? Vamos dizer assim, trava. O que a gente está fazendo? Vamos rever, porque é alguma outra coisa que a gente acabou, talvez, ganhando mais confiança, acabou deixando de fazer algo que é importante fazer. Então, a gente sempre tem que corrigir a rota e voltar atrás para ter os resultados. Isso é muito importante mesmo, é um baita resultado. E, ô Marcos, me conta um pouquinho, assim, quando você começou, entrou na mentoria, e agora, né, que você já passou alguns meses da mentoria, já está fazendo resultados com a metodologia que a gente aplica. O que você entende, assim, o que o Marcos evoluiu dentro da mentoria? O que você cresceu e quais são suas dores daqui para frente, né? O que você projeta daqui para frente que você ainda precisa aperfeiçoar, que você ainda precisa desenvolver dentro da sua questão de assessoria? Quais são suas metas, né, dentro do mercado de assessoria? Eu acho que assim, Marcela, as dores, acho que iniciais era a questão jurídica, né? Tinha esse receio, né? E a questão da precificação, né? Porque é muito difícil, né? A gente cravar quanto a gente vai vender o imóvel lá na frente. Então, era minhas dores. Mas aí a gente, no dia a dia ali, olhando, né? Essa questão de você olhar muitos imóveis, conversar com o corretor, ajuda demais, né, para entender quanto está vendendo de fato, né, porque não é um anúncio, não, é quanto vende de fato, quanto que vendeu esse mês. Então aí a gente vai melhorando, né, esse olhar. E assim, pro futuro, eu almejo mergulhar mesmo na assessoria, de fato, né, no futuro aí, não muito longe, médio prazo, né, já fazer mesmo a transição e seguir, porque eu vi que a oportunidade todo dia tem oportunidades, é só a gente melhorar, né, treinar nossas habilidades, e treino, a garimpagem coletiva, aula, treinamento, é esforço, não tem como ter resultado sem treinamento, né, e constância até que ela se torne hábito. Então, para mim já está virando hábito algumas atividades, que nem a garimpagem mesmo, já se tornou um hábito, eu não consigo ficar sem garimpar. Dá até coceira na mão, né? Eu não consigo ficar um dia sem garimpar, então já se tornou um hábito, e é isso. E o resultado vem, não tem como, né? Constância, hábito, propósito, prioridades,
produtividade e resultado, é isso. É isso aí, Marcos. Eu acho que esse é o caminho certo. Assim, acho que quando a gente está começando um negócio, porque a construção de um negócio demanda tempo, demanda todas essas questões de processo e principalmente, né, essa persistência, porque é isso que você falou. Você começou achando que estava dando tudo errado, a sua esposa deu uma desmotivada, e vocês persistiram e os resultados começam a aparecer. E aí, a partir dos resultados começando a aparecer, a gente vai estruturando os planos de longo prazo, de médio e longo prazo. Que é isso que você falou, né? Possivelmente, talvez uma transição de carreira, tá dentro dos planos, talvez até crescer um pouquinho mais, às vezes você pensa em contratar alguém para ajudar a sua esposa para algumas atividades que são delegáveis, porque tem coisas que não são delegáveis, que esse nosso conhecimento específico, a gente que vai fazer, então atendimento ao cliente, garimpar, chancelar que aquela oportunidade é boa ou não, a gente fazer a captação desses clientes e manter esses clientes dentro da nossa base, assim, tem todo um trabalho por trás de longo prazo, né, que a gente tem que construir um negócio, a gente tem que pensar em todo longo prazo. Acho que assim, isso que você está fazendo junto com a sua esposa, já está tendo um resultado brilhante, assim, eu fico muito feliz de saber que vocês, dentro da mentoria, conseguiram alcançar esse resultado, e eu sei que vocês vão muito mais longe, porque você mesmo já falou agora, o nosso alvo é conseguir participar de 4 leilões por semana. Cara, se vocês conseguirem uma média dessa, com certeza vocês vão aumentar muito. Daqui para o final do ano, vão sair algumas arrematações, porque, de fato, quanto mais participação de leilão a gente tem, mais imóveis arrematados a gente vai ter. E você está com uma média muito boa. Vocês participaram de 5 leilões e você levou 2 arrematações em lance. Então, assim, é uma média muito boa. Nem todo arrematante profissional consegue essa média, nem todo assessor consegue essa média. Então, às vezes, você participa de muitos leilões e não consegue arrematar. Então, assim, isso que você trouxe. O volume dentro da assessoria vai fazer a diferença para você ter resultados. E esse volume só vem quanto mais treinamento você tiver. E se você estiver dentro de um ecossistema, como o nosso aqui de assessores, que possibilita sanar as suas dificuldades, e principalmente quando você ficar saindo de oportunidade, você chama alguém que vai analisar com você e vai falar: Marcos, não vamos largar isso aqui é bom porque a saída jurídica vai ser essa, porque a nossa saída da operação na reforma vai ser fazer isso e a gente reposiciona o imóvel. Ou seja, identifica coisas que a gente às vezes não identifica na oportunidade e a gente concilia as habilidades e gera um baita resultado para a operação. Então, você está de parabéns, você e sua esposa estão de parabéns pelo resultado maravilhoso que vocês tiveram. Fiquei muito feliz de te receber aqui na live, de você compartilhar muito conhecimento, muita coisa legal que eu nem sabia, todos esses detalhes das operações, né? Porque a gente conversa, mas às vezes a gente acaba conversando por cima, a gente não sabe bem os detalhes das operações. E é muito legal de ver o seu crescimento, né? Eu conversei com você logo que começou a mentoria, e eu vendo assim, a sua segurança com que você fala hoje em dia, porque isso é uma coisa que a gente vai também desenvolvendo essa habilidade, e é importantíssimo para quem quer trabalhar no mercado de assessoria, desenvolver essa habilidade, né, de falar com segurança sobre as operações, de falar com segurança sobre como vai entrar na operação e como vai sair os resultados da operação. Então, assim, dá para ver de forma gritante o seu crescimento aqui dentro da mentoria. Você está de parabéns, principalmente pela sua constância, pela sua persistência e pelos resultados alcançados. Obrigado, né? A minha mentora é muito boa, por isso que tu tá bom. Obrigada pela parte que me toca. E assim, agradecer, né, todos os tubarões, todos que eu trabalhei, que eu procuro, o João, todos, né? O Robinson, Rubens, Carol, todos eles são muito parceiros, cara. Ajuda a gente demais. Então, isso só aqui. Eu já fiz outras mentorias, parceria, ambiente igual esse aqui da Smart, da assessoria, não tem. Não tem. O Rubens está te mandando um recado, pra você se preparar que nos próximos dias vocês não vão dormir. Ou seja, tem muito imóvel nesse funil, hein? Isso é coisa boa. Verdade. Isso é um bom sinal. Gostei, Rubens, desse feedback aqui. O Marcos tem que se preparar para dormir pouco, para ele poder identificar, fechar essas oportunidades e vocês arrematarem. Porque a gente vai acabar a live e vai fechar uma semana aí. O Marcos já tem mais algumas arrematações na assessoria. E assim, Marcela, o poder a parceria, cara. A gente chega uma hora que não dá. A gente vai ter que escalar e fazer parcerias. E ainda bem que a comunidade tem vários parceiros. Então, já está chegando esse momento. Eu acho que começar com 6, 7, 8, 10, não tem como você tocar sozinho, só eu e a esposa não. A gente tem que ter parceiros. E a comunidade é fantástica. Exatamente isso. Eu acho que juntos a gente vai mais longe, né? Esse é o lema aqui da Smart, e eu acho que isso faz todo sentido, inclusive na assessoria. Muita gente não entende
Mas por que a Marcela e o Marcos vão se associar para fazer assessoria? Eles vão estar dividindo a comissão? Não, a gente não está dividindo só a comissão, a gente está dividindo o trabalho, inclusive. Para quê? Para que a gente possa fazer muitas assessorias juntos. Então, eu sozinho não consigo tocar muitas operações, mas eu com o Marcos e com mais alguém, eu consigo tocar muito mais a operação. Então, é muito importante. Acho que essa força de juntos vamos mais longe faz todo sentido e por isso que a gente tem mais resultados mesmo do que muitas pessoas no mercado de assessoria. Parabéns, viu, Marcos? Obrigado, Marcelo. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do bate-papo com o Marcos. Eu adorei falar com ele. Foi muita informação interessante que ele trouxe, muito feedback, muito mindset, mudança de mindset, como olhar a assessoria. E ele trouxe aqui para vocês resultados. Então, se você quer entrar no mercado de assessoria, quer ter resultados que nem o Marcos, dia 1 e 2 de dezembro a gente vai fazer o nosso próximo lançamento aqui da mentoria. Então, se você está ouvindo essa live, quer entrar no mercado de assessoria para vender seu conhecimento, o Marcos trouxe os resultados das operações que ele conseguiu em um curto espaço de tempo dentro do ecossistema que possibilita com que vocês tenham resultados. Obrigada, viu, pessoal, pela audiência. Obrigada, Marcos. Boa noite. Dá um beijo na esposa aí, na Luana. Tchau, tchau.